A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso resumo da nossa escola bíblica dominical. A revista é adulto e hoje estaremos fazendo o resumo da lição número 7 desse novo trimestre que tem como título A Supremacia das Escrituras. O resumo de hoje é a lição 7 que diz: a Bíblia transforma as pessoas. Nós estaremos aqui de forma resumida apresentando os 3 tópicos da lição. Veremos os 3 tópicos. Tópico número 1 diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Tópico número 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E o tópico número 3, a Bíblia nos torna humildes. Veja aqui no tópico número 1, que diz que a Bíblia é a palavra viva de Deus, que seria o texto áureo da lição 7. Eu quero ler com você que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso está em Hebreus 4:12. O tópico número 1, ele vai o que? Esmiuçar esse versículo, que seria o texto áureo, onde mostra que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Mostrando o seguinte: a carta aos Hebreus, ele traz aqui em torno de 4 versículos, está aqui na revista, mostrando que o nosso Deus, ele é um Deus o quê? Vivo. Quando diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o escritor aos Hebreus, ele traz aqui um exemplo, o que a gente chama de testemunho, uma tristeza. O povo de Israel, alguns que não entraram na terra de Canaã, por tão somente negligenciarem a palavra de Deus. E veja que o nosso Deus, o Deus daquela época que falou com o povo de Israel, e eles negligenciaram e não entraram à terra de Canaã, que era a terra prometida, é o mesmo Deus hoje, mostrando o seguinte, que a sua palavra, ela não é uma palavra, como a revista ela apresenta uma palavra, achei interessante, que não é um ensino obsoleto, quer dizer, um ensino passado, antigo, que ficou lá para trás. Mas mostrando, a carta aos Hebreus mostra também que o nosso Deus é um Deus vivo e a sua palavra permanece viva e requer toda a nossa atenção, hoje e sempre. E apresenta aqui ele traz o escritor da carta aos Hebreus, ele traz um símbolo para a palavra, mostrando que ela é viva e é eficaz. Quando ele faz aqui um simbolismo, uma figura, mostrando que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Quer dizer, ela tem o poder de penetrar no mais íntimo do homem e revelar tudo que está no coração do homem. Veja a eficiência da palavra de Deus. Ela penetra o mais profundo do ser humano, do coração do homem, e revela o caráter, as necessidades, os medos e tantas outras coisas que podem ser reveladas de nós ou revelando para nós através da palavra de Deus. Mostrando assim que ela é o quê? Viva e poderosa. O tópico número 2, que diz: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Aqui ele apresenta o versículo de 2ª carta aos Coríntios 10, 4 e 5, que mostra o seguinte, que Paulo dizia ali aos Coríntios que a arma da nossa milícia não são carnais, mostrando para os coríntios o seguinte, que a nossa guerra, o conflito que a gente vive, ela está no campo de ideias,
maus conselhos, maus ensinos. E como nós iremos guerrear? O mundo, né, tá tudo aqui dentro da lição, o mundo ele é governado pelo maligno, quer dizer, o sistema que domina, esse sistema pecaminoso que domina, ele é do maligno. E ele luta contra a igreja do Senhor através do quê? Dos conselhos que vêm. A lição apresenta aqui, ó, ideologias anticristãs, ateísmo, relativismo, que tem crescido muito em nossa atualidade, secularismo, que tem até entrado, né, no coração de muitos cristãos, o marxismo, né, que seria até uma visão já uma visão política aqui que entra também, que tem influenciado muito também, e as heresias que está no campo, que é até mais difícil de se identificar, são as heresias, que são conselhos, ensinos que nos afastam do Deus vivo. Então veja que é através da palavra que nós iremos guerrear contra tudo isso, né? Toda essa fortaleza do inimigo que são ideias, né? São heresias que são enganosas, são bem preparadas com uma intenção de nos afastar do Deus vivo. Mas veja que a palavra ela tem o poder de anular tudo isso, quando Paulo faz a menção, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais. Ele diz aqui que tem o poder de destruir fortaleza, destruir seria falsos argumentos e a destruição de toda altivez. Veja, eu quero ler essa parte aqui, que é o número 4 do segundo tópico, que diz assim: o poder do Altíssimo igualmente anula toda altivez que se levanta contra o conhecimento, olha aí, ideias de Deus. E diz mais, aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e a mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo, que é o texto, segundo aos Coríntios 10, 5, que Paulo menciona, que traz cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E isso só será feito através da palavra de Deus, que mostra para nós que ela é o quê? Viva e poderosa. O ponto número 3, que diz, a Bíblia nos torna humildes. Eu quero ler aqui o número 1, que diz assim, Deus aborrece a soberba. As Escrituras declaram que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Veja que na atualidade nós ouvimos aí um relato de um pastor aí de uma outra igreja, não da Assembleia de Deus, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é uma arrogância muito grande. Isso é desfazer, como diz aqui, isso é uma soberba, é desfazer o conselho divino. Ele quis dizer que a palavra está ultrapassada, que precisa de uma atualização. E nós vemos aqui que seria o quê? Uma arrogância. E veja que Tiago, ele apresenta um versículo 4, 7, que diz, duas palavras aparecem aqui chave nos versículos, sujeitai-vos e humilhai-vos. Veja que sujeitar-se a Deus e humilhar-se diante de Deus não é simplesmente dizer eu sou humilde, eu sou sujeito à vontade de Deus. Não. Isso é demonstrado através do quê? Da obediência aos ensinos de Cristo, da palavra de Deus. Então, isso que é realmente sujeitar-se e obediência. Sujeitar-se e se humilhar é a obediência
na palavra de Deus. O número 2 aqui do último tópico diz: Cristo é nosso exemplo maior de humildade. Aqui está Cristo mostrando para nós o que é humildade. Humildade seria o quê? A obediência à palavra, à ordem. Que ele diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus, ele é o maior exemplo de humildade para nós, mostrando que humildade é o quê? Obedecer à palavra viva de Deus. O número 3 assim: a humildade é uma virtude cristã. Na revista diz: ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Veja o poder da palavra de Deus na vida, no coração de um homem. O próprio Senhor Jesus, ele chegou a dizer, em Mateus, isso está em Mateus capítulo 11, versículo do 28 em diante, ele chega a dizer que aquele que aprende com ele, que é manso e humilde de coração, se torna também manso e humilde de coração, assim como ele é. Então, a mansidão e a humildade, ela é uma virtude que estamos o quê? Aprendendo com Cristo. E aprendendo aonde? Através da Bíblia, da palavra de Deus, mostrando que ela é viva e poderosa. Como nós iremos guerrear contra as ideias, contra as artimanhas do maligno que hoje impera no campo das ideias? É através da palavra de Deus. Como nós iremos se conhecer ou conhecer a nós mesmos? Através da palavra de Deus. O que vai nos fazer a obedecer a palavra de Deus? Se nós formos regenerados, purificados pela palavra de Deus, que ela vai nos tornar humilde, como disse o Senhor Jesus, que é uma das maiores evidências que estamos aprendendo com Cristo, que nós iremos aprender através da palavra, que somos pessoas humildes. Então, que nós venhamos ter o devido cuidado para não entrar por um caminho que pode ser um caminho sem volta, em achar que a Bíblia ela é um ensino passado. Deus, quando ele fala com o homem hoje, ele vai usar a Bíblia Sagrada. E isso mostra que ela é o quê? Viva e poderosa. A conclusão da lição diz assim: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Nós aprendemos nas lições anteriores que a Bíblia ela é uma revelação especial de Deus para o homem, a palavra de Deus. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então, que nós venhamos se alimentar mais dessa palavra para que estejamos mais próximo ao caráter de Cristo em nossas vidas. Então, deixo você, espero no próximo resumo. Deus abençoe.